Talvez nós estejamos diante de um dos melhores momentos da década. Talvez nós estejamos diante de uma oportunidade que não vai se repetir a curto prazo. Sim, senhores, em 2025 vai acontecer um movimento no mercado imobiliário que não vai se repetir tão cedo e você tem que aproveitar. Você deve estar se perguntando agora, Vitor, como é que essa é uma oportunidade de uma década? Isso que você está falando pode ser uma oportunidade se, ao final de 2024, nós fechamos o ano com taxa de juros Selic nas alturas, Brasil completamente endividado, irresponsabilidade fiscal dos nossos governantes e dólar batendo R$ 6,30. Pois é, ainda que com todo esse cenário negativo, toda crise traz uma oportunidade muito interessante para nós que sabemos como multiplicar o nosso patrimônio. E para você que não me conhece, no ano de 2024 eu investi mais de 30 milhões de reais em imóveis de leilão. E eu vou trazer para vocês a minha perspectiva sobre 2025 e como esse pode ser o melhor ano dos imóveis de leilão da história. Eu não sei se vocês acompanharam, mas saiu até no Jornal Nacional que o mercado dos imóveis de leilão quintuplicou de tamanho em 2024. Ou seja, nós tínhamos uma quantidade de imóveis de leilão todos os anos e em 2024 alguma coisa aconteceu para que esse mercado crescesse de tamanho por 5, quintuplicou. Mas o que aconteceu? Bom, tem uma série de explicações. A primeira delas é, esse mercado ele cresceu muito em decorrência da pandemia. Porque eu não sei se vocês sabem, mas imóveis de leilão, imóveis são vendidos com descontos em leilões por duas razões, basicamente, tá? Uma dívida qualquer, que pode ser eu bati no seu carro, alguma coisa assim, ou uma dívida de financiamento, que é o que o pessoal leigo do assunto, que não conhece, chama de retomar, né? O banco retomou o imóvel para si. Evidente, esse termo está equivocado, mas eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente existem duas formas de um imóvel ir a leilão. Ou é uma dívida de financiamento, que o banco retoma o imóvel, ou é uma dívida qualquer, pode ser, por exemplo, uma dívida trabalhista, contratou um funcionário e aí depois o funcionário entrou com uma ação e aí teve um leilão em decorrência dessa dívida trabalhista. Qual que é a grande questão, tá? Em 2021, 9 de março de 2021, nós tivemos um marco, infeliz marco, na verdade, na história do nosso país, que foi a pandemia, o lockdown. A pandemia do coronavírus simplesmente fez com que muitas coisas ficassem fechadas por muito tempo. E quem tem dúvida, acho que ninguém tem dúvida sobre isso, né? A pandemia impactou a economia, evidente. Muita gente, infelizmente, faleceu. Essa é uma verdade absoluta, também uma verdade absoluta que a economia foi impactada. Inclusive, meus pêsames caso alguém da sua família tenha passado por uma situação complexa durante o período. É de fato um período triste da nossa história como humanos, não só no Brasil. Mas a grande questão aqui é, o mercado imobiliário durante esse período tiveram alguns reflexos bem interessantes em decorrência da pandemia. Durante a pandemia, os financiamentos imobiliários foram congelados. Muitas pessoas que pediram, que eventualmente perderam o emprego, que estavam passando por dificuldades financeiras, podiam entrar em contato com a Caixa Econômica Federal e suspender as parcelas do financiamento. Outras pessoas, por exemplo, simplesmente perderam o emprego e não continuaram pagando. Uma política do governo adotada pelo presidente da Caixa Econômica à altura da pandemia foi a seguinte: não vamos fazer a retomada, né, a alienação forçada, né, o leilão extrajudicial dos imóveis com o atraso em decorrência da pandemia. Durante o período da pandemia, quem atrasou o financiamento não necessariamente teve o seu imóvel leiloado. A regra é, se você atrasar 3 meses de financiamento, seu imóvel vai a leilão. E durante esse período da pandemia, a Caixa Econômica Federal fez um represamento, ou seja, muita gente deixou de pagar financiamento imobiliário durante os anos de 2021, 22 e 23, no seu finalzinho já estava voltando, né, ao normal, mas durante os anos de 2021 e 2022, em seu início de 2022, a Caixa tinha essa suspensão dos pagamentos.
Mas também, além da suspensão, muita gente não conseguiu honrar com seus compromissos, em decorrência, evidentemente, da crise do corona. A questão é, muito embora a Caixa tenha feito esse represamento, ela não pode simplesmente perdoar as dívidas das pessoas em decorrência da pandemia. Em algum momento, a Caixa deveria levar esses imóveis a leilão. E o que é que acontece? Quando você tem um represamento, você abre a porta, né? Você abre a cancela, vem uma enxurrada de imóveis que estavam lá parados dentro da Caixa, dentro de outros bancos, inclusive no Poder Judiciário. E aí qual que é a questão? O mercado quintuplicou de tamanho porque houve um represamento lá atrás, nos últimos anos, que fez com que muitos imóveis fossem leiloados em 2024. Só para você ter noção, no ano de 2024, isso aqui é a fonte vou colocar a fonte aqui embaixo, 275 mil imóveis foram levados a leilão. Apenas em 2024. Isso representa um valor de 192 bilhões de reais de imóveis leiloados em 2024. Esse número é impressionante, gente, 192 bilhões. O mercado, evidentemente, nos últimos anos tem crescido significativamente, mas qual que é a grande questão? Muitos imóveis estão sendo vendidos com 30, 40, 50, 60% de desconto e muita gente não está comprando. Tem muito imóvel sendo vendido, sendo leiloado, que não há disputa. Muita gente está deixando passar, especificamente em algumas modalidades. Se você quiser saber quais modalidades tem muitos imóveis de leilão sobrando sem concorrência, deixa teu comentário aqui embaixo. Quero saber quais modalidades, Vitor, que depois eu gravo um novo vídeo para vocês. E aí, muitas dessas modalidades, especialmente na Caixa Econômica Federal, sobram imóveis, com descontos de 30, 40, 45, 35, 50% de desconto. Gente, baita oportunidade. Para quê? Para você, investidor, que pode comprar esses imóveis, se valendo de financiamento com 5% de entrada ou fazendo o pagamento à vista. Gente, por que essa é a oportunidade de uma década? Se em 2024 o mercado cresceu por 5 e a gente tem uma continuidade da crise durante os últimos anos, a tendência é que em 2025 esse mercado cresça ainda mais. Então a perspectiva de crescimento desse mercado é absurda, gente. A gente pode ter aí para lá de 300 mil imóveis sendo vendidos em 2025. E, gente, apenas uma fração desses imóveis são de fato arrematados por investidores. E vocês podem aproveitar essa oportunidade. E eu vou trazer aqui até um dado para vocês, só para você ter uma ideia de como eu tenho razão naquilo que eu estou trazendo, tá? Em 2025, a Caixa Econômica Federal, só em janeiro, está leiloando mais de 8 mil imóveis. Sim, só em janeiro, 8 mil imóveis. Tem leilão quase todo dia, gente. Quase toda semana tem leilão, tem oportunidades na Caixa Econômica Federal. Isso sem falar de leilão Santander, sem falar de leilão judicial, leilão trabalhista. Tem, sim, um mercado enorme na nossa frente. E assim, tem um outro elemento bem interessante. Quando a gente está falando de uma oportunidade, a gente tem que entender que 2025 vai ser o ano em que muitos imóveis irão a leilão e poucas pessoas vão comprar. Por que poucas pessoas vão comprar? Vocês já devem ter ouvido falar daquele pessoal que investe na bolsa de valores. Você não compra na alta para vender na baixa, você compra na baixa para vender na alta. Ou seja, você deve comprar quando está todo mundo não querendo comprar. Quando ninguém quiser comprar, este é o momento. E o que acontece? Num momento cuja taxa de juros está nas alturas, um momento cujo dólar está valendo 6,31 reais, será que esse é o momento ideal para você comprar quando ninguém mais está querendo? Só para você ter uma ideia, houve uma diminuição significativa nas disputas por imóveis de leilão. Eu mesmo, gente, nos últimos 2 meses de 2024, vou colocar aqui os prints, fiz 2 arrematações, uma de 10 milhões de reais, outra de 4 milhões de reais, praticamente sem concorrência. Fora os imóveis baratos, que eu arrematei dezenas esse ano, imóveis com menos de 300 mil reais, 200 mil reais, 150 mil reais.
que eu arrematei ao longo desse ano sem concorrência. Então, é um mercado que, com mais gente querendo ficar de fora, achando que esse não é o melhor momento em decorrência da taxa de juros, esse é o momento para você e eu, investidores, comprar. A gente tem que comprar. Comprando, a gente compra lá embaixo, sem concorrência, com mais desconto. Quando a taxa de juros baixar novamente, nós vendemos. Por quê? Aí vai estar todo mundo querendo correr para o mercado imobiliário e você vai ganhar na valorização. Além de você ter pegado esse baita desconto interessante. Então, nesse momento, para mim, 2025 vai ser o maior ano do mercado dos imóveis de leilão. É a oportunidade de uma década. Você vai se lembrar desse vídeo depois que você me assistir, daqui uns 5, 6 anos, e vai falar, realmente, o Vitor tinha razão. E aí eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas interessantes. Primeiro de tudo, tá, gente? Se você está pensando em começar nesse mercado em 2025, se você está pensando em começar nesse mercado, que é a oportunidade de uma década, entenda. Você tem que compreender o mercado dos imóveis de leilão como um todo. Você não pode ficar preso apenas nos imóveis da Caixa Econômica Federal. Tem um gráfico aqui que eu vou colocar na tela, ó, só para vocês entenderem, tá? A Caixa Econômica Federal representa, somado, 45% do mercado. Ela tem 45% de market share dos imóveis de leilão. Só que os outros 55% dizem respeito a leilões judiciais e leilões de outros bancos. Então, quando você estiver aprendendo sobre imóveis de leilão, não fique focado apenas na Caixa. Aprenda a arrematar imóveis de leilão judicial, leilões de outros bancos, como por exemplo Santander, Itaú, Banco Inter, bancos menores, consórcio Rodobens, todos os tipos. Você tem que entender como trabalhar e investir em todas as modalidades, porque você vai encontrar excelentes oportunidades. Por exemplo, leilão Rodobens, tá? A Rodobens, ela não faz leilão, só que é o consórcio da Rodobens que faz leilão. Se você for pesquisar, você vai encontrar excelentes oportunidades, mas não é sempre que aparece. Eu arrematei em 2024 uma casa maravilhosa em um desses leilões. Então, fiquem atentos, principalmente a bancos menores e instituições financeiras menores. E para isso você precisa entender muito bem e de forma muito detalhada como fazer a análise dos imóveis de leilão, porque senão você pode entrar numa furada absurdamente grande. E na minha humilde opinião, você que está aqui começando deveria fazer exatamente isso aqui que eu vou mostrar para você agora. Esse imóvel aqui ele foi arrematado em um leilão da Caixa Econômica Federal. Parece até contraditório, né? Eu estava falando para você não olhar só para a Caixa, mas eu vou trazer para você a melhor estratégia, a meu ver, esse ano, tá? Ele foi arrematado em um leilão da Caixa Econômica Federal, foi em uma modalidade de venda direta, com 5% de entrada. Ou seja, esse imóvel foi comprado apenas com uma fração do investimento. O investimento total entre a arrematação, custas, né? ITBI, contrato, reforma, absolutamente tudo, condomínio, IPTU do período, R$ 42.132,88. Esse apartamento aqui, que fica no térreo e fica localizado na região metropolitana de São Paulo. Presta bastante atenção nele. Ele foi arrematado no site da Caixa Econômica Federal e até a venda, o desembolso entre entrada, prestações, tudo, imposto de renda, tudo o que vocês quiserem colocar na conta, R$ 42.132,88. E o lucro que esse imóvel trouxe foi de R$ 85.644,62. Esse imóvel foi extremamente lucrativo. E essa arrematação foi feita pelo meu aluno Plínio, da turma 7. Se você tiver interesse em entender como essa arrematação foi feita, qual foi a estratégia que foi utilizada, de que forma ela foi realizada e quais são esses números mágicos, porque se você for parar para pensar, ó, 196,18%. Esse imóvel foi vendido em 7 meses, gente. Entre arrematação e venda, 196%, ou seja, ele quase triplicou o capital inicial. Ele começou com 42 e terminou, gente, com R$120 mil no bolso. 85 mil sendo lucro. Então, se você quiser aprender como esse imóvel foi arrematado, tem um link de um vídeo que eu vou colocar aqui para vocês disponível. Eu dou todos os detalhes de como foi feita essa arrematação, qual foi a estratégia, o que ele fez e o que ele não fez para comprar esse imóvel com muito desconto e colocar muito dinheiro no seu bolso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa teu like aqui, se inscreva no canal, comente, ajude o canal a crescer. E ó, não se esqueça,
clica aqui no vídeo e assiste esse episódio do vídeo do Plínio que vocês vão gostar demais. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais.